É o seguinte, há pouco mais de um ano, no final de novembro do ano passado, ocorreu a desativação de 27 praças de pedágio do Anel de Integração do Paraná. Um levantamento do setor produtivo do estado indica que a condição das estradas, aliada à demora no atendimento de emergências, diminui a velocidade média das viagens em 20%. Com isso, a viagem de 1 hora passou a ter 1h15. Para o setor que depende do transporte pelas rodovias, o impacto pode ser grande. O estudo, melhor dizendo, indica também que o pedágio que com o pedágio as ambulâncias demoravam uma média de 7 minutos para chegar em casos de acidente. Agora, o tempo é de 20 minutos, tá? Isso daqui eu trouxe porque mostra uma condição das estradas, mostra a condição do pedágio. E há um tempo atrás começou a se aventar em alguns espaços a questão do pedágio de manutenção. A gente tem algumas rodovias que já estão duplicadas, Maringá-Londrina, por exemplo, tudo duplicado bonitinho. A gente tem algumas outras rodovias também, tudo duplicado, mas não é uma realidade do estado como um todo. Queria começar com o Rigon. Você acha que dá para fazer um esquema misto? Fazer pedágio de manutenção em alguns espaços, aquele com valor um pouco maior para duplicar as estradas? Não tem como fazer isso? De manutenção resolve, não resolve? Qual que é a sua ótica sobre isso, Rigon? O certo é não ter a cobrança maior em alguns trechos, não é? Para que essa é uma das propostas, inclusive, que foram levadas ao futuro governo, de se cobrar um preço único para todas as praças, de R$5, alguma coisa parecida com isso. Mas, realmente, alguns trechos, pela proximidade da pessoa que mora no município, tem que trabalhar ali perto e acaba pagando por uma pessoa que vai andar bem mais. E a justificativa para isso, muitas vezes, é a tal da manutenção. Eu creio que uma diferenciação seria muito interessante tanto para o Estado, mas principalmente para o motorista, né, que já sofreu tanto. Aliás, uma coisa que me intriga é o fato de que a gente achava que as cancelas ficariam abertas só até a eleição, né? Já passou, não sei se a eleição presidencial teve um peso nessa história, mas o processo não está completamente terminado, né? Tomara que já que ele foi muito estudado, até recentemente, o deputado Arilson Chiorato, da Frente Parlamentar do Pedágio, esteve em Brasília, conversou com o pessoal do Tribunal de Contas. A gente tem que torcer para que, independentemente dessas coisas de conservação, o resultado final, o preço final a ser cobrado do motorista, seja equivalente ao que lhe é oferecido. Essa eu acho que é a grande expectativa do paranaense. Ô Pamela, o sonho é barato e estrada de qualidade. Esse é o sonho, é o que todo mundo quer, seria o ideal, né? Sim. Mas entre o que a gente tem de realidade e o ideal, tem uma distância. Hoje, para o Paraná, é melhor pagar mais e tentar... Porque a gente já tem um trauma aí dos últimos anos, né? Pagou-se muito para uma entrega que deixou um pouco a desejar. Para esse novo modelo, para essa nova concessão que vem, pagar mais caro e garantir as obras, ou pagar um pouco mais barato, pagar mais barato e manter só a questão da manutenção? Vitor, eu penso que seria sim interessante uma manutenção. Eu sou muito contra pedágio, eu não consigo entender muito bem, né? Inclusive, enquanto eu estava estudando tributário e tudo mais, eu ficava assim, escuta, mas a gente paga um IPVA tão alto, né? O brasileiro paga o IPVA, daí tem a questão das multas, que também são recursos que deveriam ser destinados para manutenção de vias, de estradas, enfim, assim como... né, o IPVA, e no entanto a gente tem que pagar pedágio porque o Estado não dá conta de qualquer dinheirama toda, né, que é arrecadada todos os começos de ano do nosso bolso, não conseguem manter as vias, né, daí a gente precisa pagar ainda pedágio, como era no caso do Paraná, era um pedágio que sangrava, né, o paranaense. Eu sinceramente não tô com saudade nenhuma do pedágio, eu ainda estava preocupada porque o pessoal estava dizendo que as vias não estão muito boas, né, e tudo mais. Fui ali pertinho de Nova Esperança, não achei que está ruim não, mas vou andar um pouquinho mais nos próximos dias, né? Mas eu penso o seguinte, eu vi o Ratinho Júnior falando que não queria um pedágio caipira no Paraná. Eu penso da seguinte forma, eu gostaria sim um pedágio barato para todo mundo rodar, circular, dispensar suas mercadorias e tudo mais, e quando vir um recurso, né, e tudo mais, ou o Estado se
enxugar aí as contas públicas, destinar um dinheiro, fazer as suas obras, né? Porque, poxa, para onde está indo o dinheiro desses impostos nossos, né? Então, se a gente tem que pagar imposto, pagar IPVA para ter obras, aí a gente precisa começar a repensar em certas coisas. Então, eu penso que um pedágio aí de manutenção seria bom, sim, né? No modelo como tem em Santa Catarina. Lógico que a 101 foi uma via feita aí no período militar, é uma via grande, né, que corta o Brasil, mas ali é um pedágio de manutenção. E eu penso que no Paraná cairia muito bem, já que hoje nós temos várias, né, vias que já são duplicadas. Então, o Estado que se reorganize e use os nossos impostos para fazer obras, e já que ele não dá conta de, por exemplo, deslocar uma ambulância em pouco tempo, né, que acho que a principal preocupação hoje é essa, né, a questão dos acidentes e tudo mais, aí sim a gente fazer aí um pedaço de manutenção, de socorro e tudo mais, com valor baixinho. Mas é a minha humilde opinião, né? Aguinaldo Vieira. Ninguém gosta de pagar o pedágio, ninguém gostava de pagar pedágio, mas quando você estava com um problema mecânico e rapidamente encostava o pessoal na região aqui, né, da Viapar, para às vezes até um guincho, enfim, aí você falava, valeu a pena realmente pagar o pedágio. Mas ainda era alto, né, e também a gente pegar aqui na região, né, no sentido, naquela época, para a região ali de Castelo Branco, Mandaguaçu, ainda que não era duplicada, e Maringá, Londrina já era, né? E os valores eram altos para um trecho que não tinha uma duplicação. Então, eu acho que, enfim, é o mal necessário, mas você já tinha que começar o contrato, começar a cobrar o valor de pedágio depois das obras, né? Que necessitasse naquele trecho. E aqui é o contrário, né? Já assumem, já passam a cobrar e aí vão enrolando e fazendo. Tanto é que tem, depois do término já da concessão, algumas empresas, por questões judiciais, fazendo trevos, contornos, porque eram para ter feito na época do contrato. E o contrato foi mais de 20 anos, se não me engano. E agora que estão fazendo ainda por determinação judicial, né? Então essa coisa do governo não cobrar aquilo que é justo com as empreiteiras, com o serviço contratado, é muito ruim, essa falta de fiscalização. E a gente tem uma comparação, principalmente, eu sempre digo, com a Alemanha, onde você tem a avenida, a rodovia pedagiada e praticamente quase que ao lado uma rodovia do governo, né? uma pública, e com a mesma qualidade. A única diferença, por exemplo, na Alemanha, é que nas rodovias pedagiadas você tem um limite você não tem limite de velocidade até. Se você tiver um veículo que ande a 200 por hora, lá está liberado. É a única diferença. A qualidade e o serviço são os mesmos. Então, isso que a gente precisava trazer para a cultura do Brasil. E lembrando que quando você aperta o governo em relação a pagamento de tributos, especialmente o IPVA, ele diz que necessariamente não é para manutenção, né? Eles acabam colocando esse valor para manutenção de asfalto em rodovias, mas necessariamente quando você aperta ele fala que não é, que você paga IPVA não é necessariamente para manutenção. Então a gente vê aí a falta de qualidade do serviço do governo para uma coisa pública, o transporte, ele não consegue, ele tem que terceirizar, porque ele não tem competência para administrar e manter uma coisa simples.